irmãos, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar hoje mais um pouquinho da Palavra do Senhor. Espero que vocês estejam bem e que a graça e a paz de Deus estejam sobre cada um, sobre cada lar. Hoje nós vamos compartilhar o texto de Provérbios, no capítulo 12, dos versículos 1 a 28. Convido você agora a abrir a tua Bíblia e acompanhar comigo a leitura. Provérbios capítulo 12, versículo 1. Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desraidar o justo. A mulher exemplar é coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. O plano dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. A palavra dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e, ainda assim, ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece injusto, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha é fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os sábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia seu conhecimento, mas o coração do tolo derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida, e essa é a vereda que nos preserva da morte. Aqui a gente fez a leitura do Provérbios 12, e nesses 28 versículos que lemos aqui, o autor nos dá diversos conselhos sobre sabedoria. Então são praticamente cada versículo é um conselho, né? E nesses versículos eu pude ver aqui no capítulo 28 que tem uma divisão aqui. Do versículo 1 até o versículo 12, o texto praticamente só faz comparações, né? Ele faz uma comparação entre o homem justo e o homem ímpio. Do versículo 13 ao 19, ele faz uma comparação entre a falsidade e a verdade. E dos versículos 20 a 28, ele faz uma comparação entre o bem e o mal, né? Então já fizemos a leitura do versículo 28. Se a gente entrar a fundo em cada versículo aqui, nós vamos levar muito tempo para falar versículo por versículo, né? Então o que eu vou fazer, vamos ler o versículo e eu faço um resumo do que diz esse versículo, tá ok? Então no versículo 1, diz assim: todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Então a disciplina nem sempre é uma coisa, a gente vê como uma coisa boa, né? A disciplina é como se fosse um remédio amargo que cura a dor,
né? O remédio amargo, é ruim, mas é o que cura, né? Então muita gente não gosta de ser disciplinado, ele rejeita a disciplina, acha que não deve ser assim. Então quem rejeita, aqui o versículo 1 está dizendo, aquele que odeia a repreensão é tolo. Então todo aquele que rejeita a disciplina é tolo. No versículo 2 fala que o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldade o Senhor condena. Então aqui está dizendo que Deus favorece os bons, os que são os seus eleitos, aqueles que fazem o bem, e condena os que são perversos. Óbvio. Então esse versículo 2 aqui é muito óbvio o que o texto está querendo dizer. No versículo 3 diz assim, ninguém consegue se firmar mediante a impiedade e não se pode desarraigar o justo. Então aqui está falando que o justo é aquele que tem raízes profundas, está bem alicerçado, como se diz lá no Salmo 1, versículo 3, que diz assim, o justo é como árvore, né, plantada à beira das águas correntes, dá seu fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Então o justo é como uma árvore de raízes fortes. Já o ímpio firma-se em suas raízes fracas. Qualquer vento, ele desaparece. Suas raízes não estão profundas e ele some, ele desaparece. No versículo 4 fala sobre a mulher. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. A mulher virtuosa, lógico, traz grande respeito para o seu esposo, para o seu marido. Já a mulher negligente só traz vergonha e tristeza, né? A mulher virtuosa é uma mulher sábia, uma mulher que sabe conduzir o seu lar, conduzir sua família, auxiliar o marido naquilo que é necessário. Já a tola, ela destrói o lar, né? Versículo 5 diz assim, os planos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios é enganoso. Então sempre há retidão nos pensamentos dos justos. Os ímpios, eles pensam o que é errado e fazem o que é errado. Então fica aqui um conselho para você, o autor está te dando um conselho para que você nunca se aconselhe com o ímpio, porque ele vai dizer para você o que ele pensa, e normalmente o que ele pensa não está baseado na palavra de Deus, nem são bons conselhos. Então nunca se aconselhe com o ímpio. Muitas pessoas às vezes passam por dificuldades, passam por algumas provações e vão se aconselhar com pessoas que não são de Deus. Eu já vi casos de pessoas que tinham problemas em casa, tinham problemas no casamento e foi se aconselhar com uma pessoa do mundo. E essa pessoa deu o conselho dela separar-se do marido. Essa pessoa separou-se do marido e pouco tempo depois viu que fez a coisa errada, né? E praticamente já era muito tarde para tentar consertar, né? Não conseguiu consertar novamente o casamento, perdeu o casamento atrás de um conselho de um ímpio, né? O versículo 6 diz assim, as palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Então a gente sempre tem que, aqui está dizendo que a gente sempre tem que estar atento aos pensamentos que nos rodeiam. Então diariamente somos bombardeados com pensamentos ruins, com pensamentos de maldade na nossa mente, com pensamentos pecaminosos, né? Então normalmente esses pensamentos eles determinam o que falamos e como agimos. Então aqui para você vigiar a sua mente, não deixar a sua mente te enganar. O versículo 6 aqui lembra que as palavras dos ímpios são emboscadas mortais. Por isso que não dá para se aconselhar com o ímpio, como a gente falou agora no versículo 5, né? Então fique atento aos pensamentos que rondeiam a sua mente, vigia a tua mente. Toda vez que tiver um pensamento que não é de Deus, um pensamento errado, pensamento pecaminoso, repreenda e peça ajuda para o Espírito Santo para te ajudar a identificar esses pensamentos e tirá-los da sua vida. No versículo 7 diz assim, os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo permanece firme. Aqui o autor de Provérbios 12, ele quis mostrar o fim dos justos e dos ímpios. Os ímpios estão com os dias contados e serão derrotados,
Mas os justos, eles resistem a todas as adversidades e permanecerão eternamente com o Senhor. Então, o justo, ele tem uma esperança de viver eternamente com o Senhor. Já os ímpios, eles vão desaparecer. Versículo 8 diz assim: o homem é levado segundo a sua sabedoria, mas o que tem um coração perverso é desprezado. Aqui tem como se fosse um elogio para quem usa a sabedoria para o bem. Tem pessoas que usam a sabedoria para o bem. Aqui mostra o homem que é louvado segundo a sua sabedoria, ou seja, aqui o autor está elogiando aquele que sabe usar a sua sabedoria, e também fala do ímpio também, né? Mas o que tem um coração perverso é desprezado. Então, o desprezo para o ímpio por seu coração desviado. No versículo 9 fala assim: melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. Então, nesse versículo está dizendo para você se contentar com o que você tem, para você não viver de aparência, né? Não sei se vocês já viram algumas vezes algumas postagens de Facebook, a pessoa tira uma selfie e posta lá a selfie, né? Hoje a mania de todo mundo colocar uma selfie no Facebook, né? Então tem pessoas que postam uma selfie com um iPhone na mão, dos mais caros que tem, sei lá, que custa R$8.000, R$7.000, e quando tira a foto, a parede da casa não tem um reboco, né? Então vive de aparência, né? Mostra ali que tem um iPhone 6, que é um iPhone novo, que é um símbolo de status, mas a casa que ele mora não tem nenhum reboco. Ou então, como um professor que eu conheci um tempo atrás, ele tinha uma BMW, guardava uma BMW numa garagem de uma casa alugada, ou seja, não tinha uma casa para morar, mas tinha um carro de 150, 180 mil reais na garagem. Então vivia de aparência, né? Só Deus sabe a quantidade de parcelas que ele tem que pagar ali. Então uma pessoa vivia de aparências, vive de aparência. Então não viva de aparência. Contente-se com aquilo que Deus te deu, contente-se com aquilo que você tem e não viva pelas aparências, tá? No versículo 10 diz assim: o justo cuida bem de seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Então cuide de tudo que Deus te deu. Não seja como o ímpio que maltrata até os que são úteis para a sua sobrevivência, né? Como, por exemplo, os pais, né? Tem pessoas ímpias que elas menosprezam os pais. Então, às vezes, moram junto com os pais, são sustentados pelos pais, mas menosprezam os pais, não dão valor aos pais, né? Então, nesse versículo 10 fala para você cuidar de tudo que Deus te deu. Tudo que Deus te deu, né? Que você cuide com todo carinho, tanto a família que Deus te deu, os recursos materiais que Deus te deu, o trabalho, né? Tudo que Ele te deu, cuide muito bem. Seja prudente com isso. O versículo 11 diz assim: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Então assim, aqui ele quer dizer assim, ó, trabalhe e conquiste, né? Não vá atrás da vida fácil. Muita gente quer ir atrás da vida fácil, né? Como recentemente teve um escândalo aí de uma pirâmide financeira. Eu vi uma pessoa que perdeu aproximadamente 27 mil reais, na reportagem mostrou, né? Perdeu porque achou que era muito fácil ganhar dinheiro. Ele investia 27 e ganhava 5 vezes mais do que isso. Então a vida fácil não existe. Se essas coisas parecem ser muito fácil, alguma coisa de errado tem, né? Então trabalhe e conquiste tudo aquilo que você pretende, mas não vá atrás da vida fácil. No versículo 12 diz assim: os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. Então o justo, ele sempre produz bons frutos. Isso é da sua índole, né? A índole do justo é produzir bons frutos, né? Mas o ímpio, ele gosta de enganar as pessoas e também de ser enganado, né? Então eles cobiçam, né? Eles querem ter o despojo que os maus tomaram, né? As pessoas tomaram o mal, ele cobiça aquilo que eles tomaram, né? Mas a raiz do justo floresce, né? O justo produz bons frutos porque a sua índole é boa. No versículo 13 diz assim: o mal enreda o pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. Então,
aqui está querendo dizer assim, que cada um colhe o que planta. O ímpio, ele cai em problemas devido à sua língua enganosa, sua língua danosa, mentirosa, né? E o justo, ele consegue sair da confusão porque ele sempre é verdadeiro. Então o justo, por ser verdadeiro, ele consegue sair das confusões, né? No versículo 14 diz assim: o fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho das suas mãos será recompensado. Ou seja, quem fala a verdade se beneficia da verdade. E quem não fala a verdade não vai se beneficiar, vai ser prejudicado, né? Então aqui também é como se dissesse assim também: faça tudo como se fosse para você ou para o Senhor, e você vai se dar bem. Eu lembro que meu pai sempre me dizia uma coisa, me dizia isso, né? Falava assim: toda vez que você vai fazer um trabalho, você vai estar lá no seu trabalho, vai fazer alguma atividade, faça aquilo como se estivesse fazendo para você mesmo. Você não vai fazer uma coisa ruim para você mesmo, né? Ou se fosse algo para o Senhor, você vai fazer o melhor que você pode, né? Porque se você fizer tudo como se fosse para você, você vai fazer muito bem, né? E vai ser recompensado por isso, porque alguém vai ver esse trabalho que você está fazendo e está fazendo com dedicação, está fazendo bem feito, né? Então você pode se beneficiar de uma ação que você está tendo, né? Eu estou fazendo algo corretamente, vou ser recompensado por isso. Estou fazendo da melhor forma que eu posso, vou ser recompensado por isso. No versículo, falamos agora do versículo 14, né? No versículo 15 diz assim: o caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve conselhos. Escutar conselho é um sinal de sabedoria, como a gente falou lá no princípio, no começo, né? E o tolo, ele anda conforme a sua própria vista, ele não escuta conselho de ninguém, né? Então aquele que escuta conselhos, ele é sábio. É isso que esse versículo está dizendo aqui. No versículo 16 diz assim: o insensato revela de imediato o seu conhecimento, mas o homem prudente ignora o insulto, né? Então a pessoa prudente, ela não se expõe a um insulto, né? Quando ela é insultada, ela não se expõe a isso, ela consegue sair desse insulto, né? Então não se expõe a isso, não se envolve com isso, né? O tolo, quando ele é irritado, ele expõe sua ira, a pessoa grita ou tira ele do sério, ele também sai do sério, né? E acaba expondo sua própria vergonha, né? Então, não se exponha a sua ira quando você for injustiçado. Espere no Senhor. O Senhor é a sua justiça, né? Versículo 17 diz assim: a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. O testemunhar falsamente é até a nossa legislação, a nossa legislação é até crime. Recentemente eu fui numa sessão trabalhista, fui convidado para ser testemunha da empresa numa ação contra a empresa, e apareceu lá o cidadão que estava processando a empresa e levou uma testemunha. Então falou-se muitas mentiras, né? Falou que não almoçava, que não tinha tempo para almoçar, e que essa pessoa que estava lá como testemunha dele testemunhou que dava esse trabalho para ele em horário de almoço para ele fazer e cobrava para que ele fizesse, né? Então tudo isso foi provado que era mentira. A pessoa também falou nessa ação trabalhista que ela andava aproximadamente 40 minutos da portaria até o local de trabalho. Então um perito teve que ir até lá e ele foi andando lentamente desde a plataforma onde a pessoa desce do ônibus até passar a catraca e chegar no departamento. Ele levou 8 minutos, né? Então a pessoa mentirosa, ela acaba sendo envergonhada, né? O juiz falou que se contasse mentira poderia ser processado, e mesmo assim contou várias mentiras, não teve vergonha nenhuma de mentir. Então a mentira não prevalece, né? Testemunhar a mentira é a coisa mais horrível que tem. No versículo 18 diz assim:
Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz a cura, né? Então não fira ninguém com palavras, né? Às vezes tem pessoas que dizem assim, que preferem tomar um murro, ou tomar uma surra, do que ser ferido por palavras, né? Porque as palavras, ela magoam, ela tocam no coração. Às vezes a ferida da agressão física, ela sara, mas a dor moral, a dor interna, essa dor não passa, né? Então a pessoa nunca vai esquecer essa mágoa, né? Então não fira ninguém com palavras. No 19 diz assim: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Então por isso aqui está querendo dizer, resumindo em bom português aqui, a mentira tem perna curta, né? Quem mente hoje, amanhã pega sua mentira muito facilmente. Versículo 20 diz assim: o engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que o promovem a paz, né? Os conselheiros da intriga enganam o próprio coração, mas os pacificadores são alegres e estão satisfeitos. No versículo 21 diz assim: nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. Então o medo do castigo, ele vale a pena para os ímpios, porque o justo não tem nada a temer, né? Então nenhum mal nos atingirá o justo, está dizendo aqui nesse versículo 21. Mas os ímpios estão cobertos de problemas, porque o mal está sondando eles, né? Apesar do justo também passar das mesmas calamidades que o ímpio passa, porque o sol nasce para todos, né? A chuva cai sobre todos e o sol sobre todos, né? Mas o justo conta com a provisão do Senhor, essa faz a total diferença na vida dele. No versículo 22 diz assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O que fala a verdade age corretamente e agrada a Deus. Os mentirosos não têm parte com o Senhor, na verdade eles têm parte com o pai da mentira que os conquistou, né? Você sabe quem é o pai da mentira, não precisa explicar, né? No versículo 23 diz assim: o homem prudente não alardeia seu conhecimento, mas o coração dos tolos desarma insensatez. Um sábio sempre sabe muito mais do que aparenta, então ele não precisa ficar mostrando toda hora que ele é sábio, né? Então ele é sábio. Quem é sábio sempre sabe mais do que aparenta, não fica mostrando que é sábio, né? E o tolo é conhecido por sua conduta, né? Então quem vê um tolo já sabe que é tolo, né? Não adianta disfarçar, que já dá para saber facilmente, né? Versículo 24: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Então o que é diligente, ele sempre vai ter oportunidades, né? No trabalho, nos estudos, né? Sempre vai ter oportunidades aquele que é diligente, aquele que busca fazer as coisas corretamente, né? Qualquer um que deseja ter um cargo, um trabalho, ou deseja algo, ele não pode ser um enganador, porque logo vai ser descoberto. Logo vai ser descoberto que ele é um enganador e ele não vai prosperar, não vai para frente, né? Então o diligente sempre terá oportunidade e ele agarra isso com as duas mãos e faz bem feito. Versículo 25 diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, em Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, não ande ansioso, porque o amanhã pertence ao Senhor, né? E o coração ansioso deprime o homem, como está dizendo aqui, mas a palavra bondosa o anima. Então, não andeis ansioso por coisa alguma, sem ansiedades no coração. Coloque a sua ansiedade diante do Senhor, confia nele. Versículo 26 diz assim: o homem honesto e cauteloso em suas amizades, é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios o leva a perder-se. Meu pai também sempre me disse isso, desde criança: quem anda com porco come lavagem. Por quê? Eu tinha diversos amigos na infância e meu pai às vezes falava: você não vai brincar com fulano, você não pode andar junto com ciclano, porque essas pessoas elas não vão dar em nada, porque é pessoas que vivem na rua, que não respeitam pai e mãe, pessoas que vivem falando palavrão. Então ele sempre me policiava, né?
com quem que eu deveria brincar, com quem eu deveria me relacionar, né? E eram sábias palavras dele, porque dos colegas de infância a maioria morreu, se envolveu com crime, morreu. Que eu me lembre que conseguiu estudar e conseguiu manter um bom emprego, só eu e mais um outro amigo. Tem um amigo que assim, não virou bandido, nada, mas não consegue viver sóbrio, só embriagado. Outros se viciaram em drogas, outros foram para o lado do crime, outros eu nem sei o que aconteceu, mas boas pessoas não se tornaram, né? Então, vigie com quem são suas amizades, com quem você anda. Olhe seu filho, dê conselho para o seu filho, com quem que ele anda. Vigie com quem que ele está andando, se essa companhia faz bem para ele, né? E dê conselhos para eles. No versículo 27 diz assim: o preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Então, o preguiçoso é aquele que começa alguma coisa e acaba não terminando, né? Ele não termina aquilo que ele começou, né? A cura para o preguiçoso é ser diligente. Então, se ele fosse uma pessoa diligente, ele ia seguir em frente até terminar. Se ele fosse uma pessoa determinada, né? Ele iria em frente. Mas o preguiçoso, ele nunca termina o que começa. Ou nunca começa, né? No último versículo 28, diz assim: no caminho da justiça está a vida, e essa é a vereda que preserva da morte. Então, a vida de qualidade é para os justos. A conclusão que se chega é que na injustiça só há morte, né? Não só há morte na injustiça, é o que diz nesse versículo aqui. Então, lemos todos os versículos, tentei resumir, porque é muita informação. Se começar a debater versículo por versículo, a gente ia tomar muito tempo aqui. Que você possa meditar nesses versículos. Aqui tem muitos conselhos de sabedoria, né? Os provérbios trazem muitos conselhos de sabedoria que são coisas que foram escritas há muitos anos atrás e são aplicáveis na nossa vida até hoje, né? Que você possa meditar e aplicar na sua vida esses conselhos sábios. Eu queria terminar aqui com uma oração pedindo que Deus esteja com vocês. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, te agradeço pela oportunidade de hoje. Peço a tua graça, a tua misericórdia sobre cada família, que a tua mão esteja sobre cada um, que o Senhor nos guarde nesta pandemia, nos livre de todo mal, livre as nossas famílias, Senhor, e nos guarde, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, mantenha os nossos empregos, Senhor, abençoa as empresas que nos dão oportunidade, que nos dão o sustento do mês, que a tua misericórdia esteja sobre eles, que dê sabedoria sobre os dirigentes, para que não falte trabalho. Abençoa cada um dos irmãos, abençoa a sua despensa, abençoa seus salários e estejam com eles nesse momento difícil, Senhor. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor esteja com vocês. Amém. Bom domingo para vocês.